Olá, pessoas lindas! Como vão? Então, Cláudia Vilela, da Desbagunçando Tudo, passando por aqui para a gente mais uma vez trocar ideias, conversar um pouquinho. E hoje eu vou falar sobre o que dá certo e o que não dá certo em relação à organização. Primeiro, gente, não existe mágica, não existe dom, existe comprometimento. A grande verdade para que a sua organização aconteça e permaneça é você ser comprometido, você realmente ter certeza de que você necessita da organização e você ser fiel a você mesmo. Você tem que seguir passos. Ser organizado é você seguir passos que não é só hoje, nem só amanhã, é para sempre. Então essa é a grande verdade da organização, é que ela não adianta eu dizer que você vai organizar uma vez e pronto, vai ser feliz pro resto da vida. Não, você vai organizar hoje e vai manter pro resto da vida. Mas você tem que manter, porque a partir do momento que você não tiver comprometido, disposto a fazer com que as coisas saiam e voltem para o mesmo lugar, não vai acontecer. E tem um outro agravante. Se você mora numa casa com seu esposo, sua esposa, filhos, agregados, né? Às vezes uma sogra, sua mãe, uma tia, um sobrinho, alguém, pessoas. Se na sua casa tem mais de uma pessoa, se é você e mais alguém, para a sua organização permanecer, ela manter, é fundamental que todos colaborem. Se só você fizer, você vai se sobrecarregar, se chatear, se estressar e não vai cumprir com aquilo e vai largar a mão. É fato, gente. Isso é verdade. Não adianta dizer, não, mas se você se organizar, você consegue, você dá conta. Não dá, não dá, não dá, não adianta dizer aqui que você dá conta, porque não dá. Não dá porque você é só um. Aqui em casa somos 4. E eu me estresso, mas eu digo, gente, eu sou só uma, como é que eu vou dar conta? E olha que a minha equipe, eu já dei o título deles de família desbagunçadora, desbagunçando tudo, todos. Eles são muito colaboradores, mas para que eles ficassem como eles são, eu desenvolvi um método nosso. Eu aprendi, também não nasci já sabendo como que eu ia conduzir, não. Eu fui desenvolvendo com o passar do tempo, gente. É por isso que, assim, desde cedo, desde muito pequena, que eu sempre gostei das minhas coisas no lugar. Na época, nem se falava nessa palavra organização, era arrumado mesmo. Na minha época se dizia arrumado, minhas coisas sempre foram no lugar. E eu, quando fui crescendo, eu me titulava, óbvio, organizada, porque minhas coisas sempre teve lugar, sempre tiveram casinha desde sempre. Sendo que quando você casa, aí você já vê que a realidade muda um pouquinho, você tem que fazer uns ajustes, porque você e uma outra pessoa, você pensa de um jeito, a outra pessoa pensa de outro, você tem um tempo, a outra pessoa tem o outro. Eu sou muito agoniada, eu gosto de coisas rápidas, mas nem todo mundo faz as coisas rápidas, tem pessoas que são lentas e você tem que respeitar, você até tem que ensinar elas a ficar um pouco mais ágil, mas também tem que respeitar o tempo delas. Tudo isso você vai desenvolvendo. Então você finalmente se ajusta àquela pessoa, né, quando você casa. E aí vem o primeiro filho, já muda tudo, você já vê que sua organização precisa de mais ajustes, mais coisas têm que ser sincronizadas. E aí você leva um certo tempo, você não aprende do dia para a noite. Você vai se adequando, você ajusta aquilo lá. É uma realidade. Você tem mais um filho, gente, é uma outra realidade. Então, são passos, são etapas. A gente vai evoluindo sempre. A gente nunca vai saber tudo. A gente sempre tem algo para aprender. E a gente também sempre tem algo para ensinar. Todas as pessoas, independente de graduação ou não, você sempre sabe alguma coisa e você sempre tem alguma coisa para estar aprendendo. Então, nós temos que estar abertos a essas
mudanças, a esses aprendizados. Você tem que querer, porque você vai ter que estar sempre ajustando. E aí, se você traz uma outra pessoa, um terceiro, para morar junto com você na sua casa, é um outro ajuste. Então, tudo isso tem que ser analisado e tudo isso é importante para que sua organização aconteça. E ela só vai acontecer se você realmente quiser, estiver disposta a se comprometer a fazer todos os dias para o resto da vida. É uma coisa perpétua. Mas a partir do momento que você aprende, desenvolve um passo a passo de envolver todos nesse seu ciclo de organização, realmente é tranquilidade, é qualidade de vida. Não é à toa que a gente fala muito que ser organizado é ter mais vida, porque realmente você se desestressa, você tem mais tempo, você fica mais tranquilo. Agora você tem que aprender. Não é só fazer hoje. A maioria das pessoas, elas fazem as coisas para ver se dá certo. Não, tá. Aquela menina ali disse que tem um método, eu vou fazer para ver se dá certo. Ela tenta, na primeira tentativa ela não consegue, ela desiste, ela fala, não funciona para mim. Gente, não é isso. E eu também não vou prometer aqui para vocês, vai dar certo, eu garanto para vocês. Eu garanto para vocês que se você for comprometido e você fizer até dar certo, dá certo. Porque essa de que não, porque fulaninho é mais inteligente, porque fulaninho tem mais condições, porque fulaninho é mais bonito, porque fulaninho conhece não sei quem, por isso que ele consegue. Não, gente, não é isso. Eu posso e você pode, desde que você realmente faça até acontecer. A gente não sabia falar até que alguém nos ensinou, nossas mães. A gente não sabia fazer um monte de coisa até que alguém nos ensinou. Eu não sabia dirigir até que eu entrei na autoescola e comecei a ter aulas e aprendi. E eu confesso para vocês que depois de adulta, de grande, uma das coisas que eu mais achei difícil foi aprender a dirigir. Eu achei que eu não conseguiria. Eu achava muita coisa para eu orquestrar na minha mente. Era embreagem, era freio, era acelerar, era passar marcha, era prestar atenção no retrovisor, no trânsito. Então, foi muito difícil. Eu achei que eu não ia conseguir. Mas eu precisava muito daquilo. Eu estava dependendo daquilo. Então, assim, eu disse, não, eu vou fazer até dar certo. E eu lembro demais que meu esposo ia comigo para o serviço. Eu ia dirigindo e ele ia do lado. E ele ia reclamando o tempo todo, olha isso, olha aquilo, faça assim, faça assado. E eu ficava mais nervosa. Era terrível. E eu deixava primeiro ele no serviço e do serviço dele para o meu era um espaço muito pequeno. E eu comecei a perceber que eu sozinha, eu me ligava mais, né, prestava mais atenção no que eu tinha que fazer. Então teve um dia que eu disse, não, você vá na sua moto que eu vou no carro sozinha. Você vai sozinha desde casa? Vou sozinha. Então assim, se eu vou aprender, porque eu preciso aprender. Não tem essa de que se der certo, não vai dar certo. E comecei, errei muito, mas foram com os erros que eu aprendi, que eu deixei de cometer os erros e que deu certo. Então assim, desde o momento que você põe na sua cabeça que eu vou conseguir, você consegue. É só você querer. Aí lá vem, né? Na organização é um pouco mais complicado porque não depende só de você. Então assim, já é uma ramificação, você já tem que puxar um outro leque, porque a sua organização, se você tem família, se você tem filhos, se você tem marido, tem esposa, tem agregados, ela só vai funcionar se você conseguir unir essa galera. E aí você tem que ter uma força de vontade dobrada. Porque se você quiser fazer hoje e não quiser fazer amanhã, desiste. Nem continua assistindo o vídeo, nem vê mais o que eu tô falando, porque ela não vai funcionar. Nunca. Agora, se você realmente vir que isso é importante, que você vai ser mais feliz, você vai ganhar tempo, vai economizar dinheiro,
ainda vai conseguir unir a sua família, aí sim, aí você fica aqui comigo, porque o que eu faço na minha casa, que funciona comigo, vai funcionar pra você. Não é vou ver não, vai funcionar. Se você fizer exatamente o que tem que ser feito, vai funcionar sim. E você vai ver a transformação dia após dia. E outra coisa, além de você estar facilitando a sua vida, você está dando um presente para os seus filhos impagável. Nos dias de hoje, você conseguir fazer com que o seu filho, a sua filha, tenha uma sequência de organização, não tem preço. Essa criança vai ser um adulto muito mais planejado e organizado na vida, na carreira dela. O que ela quiser fazer na vida dela, ela vai ser bem sucedida, porque ela já sabe usar métodos, ela já sabe que existem sistemas, ela já sabe que você tem que ser comprometido. Então, organização é uma coisa que você aprende e que ela serve para a sua vida inteira. Tudo na vida precisa de organização. Na sua profissão, na sua casa, num passeio, numa festa, num evento. Tudo começa a partir do momento desse planejamento. Planejar é extremamente importante. Então, aprenda a desenvolver os seus métodos, os seus sistemas. Se você quiser que eu lhe ajude, eu tenho o maior prazer em te ajudar, em pegar na tua mão e te orientar para que você consiga desenvolver o seu método, o seu sistema mais rápido. Mas eu digo a você, não é um dom, não é uma proficiência, não é só para mim, ou só para A, ou só para B, é para você. É para você que quer mudar de vida, é para você que quer qualidade de vida, é para você que quer ter um descanso, uma paz de espírito, de mente, de bem-estar, porque quando você se depara com sua casa, tudo no lugar que você idealiza assim, amanhã eu tenho que ir a uma reunião, eu quero vestir tal roupa e tal roupa. Você fecha o olho, imagina a roupa que você quer vestir, você sabe exatamente onde ela tá, você já tira ela ali em questões de segundos, deixa de pendurada prontinha. Então, é uma maravilha, gente. É muito diferente de uma outra situação. Você sabe que você tem uma reunião, você quer vestir determinada roupa, mas você não tem noção se tá no armário, se tá na prateleira, se tá no varão, se tá embaixo, se tá em cima. Aí o que acontece? Você vai procurar. Aí quando você procura, você acaba desorganizando o que já estava organizado ou arrumado e você vai deixando. Então assim, você mexe aqui, mexe ali, mexe acolá, futuca seu armário, sua prateleira, seu varão todinho, você desordena inteiro para procurar às vezes uma ou duas peças que muitas vezes você não encontra, que aí às vezes você vai na rua, compra outra. Então assim, você perdeu tempo, se estressou, gastou dinheiro e não resolveu sua vida. Por quê? Porque as coisas não eram organizadas, elas não tinham lugar certo. Então é por isso que tem que ser também categorizado. Blusas de manga curta num canto, de mangas 3/4 no outro, as longas no outro, as de frio, as de inverno, as regatas, cada coisa no seu lugar. Cada macaco no seu galho. E assim, na organização também, todos os sentidos, né? Tanto nas suas roupas, como na sua despensa, como no seu armário, como com seus potes, você tem que ir organizando e deixando essas coisas bem definidas. E não é uma coisa que também você vai fazer do dia para a noite. Hoje você vai dizer assim, eu hoje amanheci disposta, eu vou organizar minha casa e sair organizando, você não vai conseguir. Que inclusive entra aí uma outra questão que eu gostaria de falar para vocês, dar um alerta, que é a história da limpeza, né? Hoje em dia, poucas as pessoas fazem uma faxina, você mesmo, de uma vez só. Para você fazer uma faxina de uma vez só, muitas vezes é mais que um dia.
Então você se cansa, se desgasta, não tem pra quê. Então vai fazendo por partes, um dia faz um cômodo, o outro, a mesma coisa com a organização. Organização e limpeza, eu tenho até um vídeo falando sobre isso, que elas são pareias, andam juntas, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Organização e limpeza não necessariamente tem que ser organizado e limpo. Muitas vezes a coisa está organizada, mas está suja. Que acontece, tá tudo bem, é só limpar. Só que quando você vai só limpar, mas não tá organizado, você tem esse outro serviço, demora mais ainda. Que aí é onde entra a história do organizado e o arrumado, né? Tem também um videozinho. Tô falando essas coisinhas porque se vocês quiserem dar uma olhada aí, querer se aprofundar, entender mais sobre o mundo da organização, aqui no meu canal do YouTube eu tenho vários vídeos falando de vários temas que podem lhe orientar para que você aprenda a organizar a sua vida, a pensar fora da caixinha e desenvolver o seu método e sistema. Esse é um dos meus grandes objetivos, é poder ajudar ao máximo de pessoas a aprender a desenvolver o seu método, a aprender a se organizar e enxergar essa maravilha que é você ter suas coisas organizadas. E aí, né, voltando, né, lá para o assunto do início da organização, você tem que perceber e se planejar. Você tem que aprender a olhar para o seu ambiente, fazendo um raio-x, percebendo o que está te incomodando e tentando enxergar as soluções. Como ficaria antes de você fazer? Imagine, use a sua criatividade, a sua imaginação, para que você comece, antes de pôr em prática, ver mentalmente se aquilo vai funcionar. E não faça tudo de uma vez. É igual a história lá da faxina, né? Vamos escolher. Às vezes tem um lugar que está lhe perturbando muito. Às vezes é a despensa, às vezes é a cozinha, às vezes é a gaveta dos utensílios, às vezes é o guarda-roupa, uma gaveta, o varão. Então, escolha um cômodo. Agora também seja comprometido para começar num cômodo e terminar aquele cômodo. Não deixe ele pela metade e vá para outro não. Se você escolheu o cômodo quarto, você comece por uma gaveta que seja, por uma escrivaninha que seja, por uma porta do guarda-roupa que seja, mas seja comprometido. Comece e finalize aquele lugar e veja. Mas antes, muito antes, é importante que você tenha paciência com você mesmo, inclusive. Observe o que você tem. Se possível, antes de começar essa organização, já vá fazendo uma triagem. Essa triagem é você analisar o que ainda serve e o que não serve. É comum a gente, principalmente nós mulheres, guardar roupas que no momento não está servindo, não está entrando, né? É mais fácil as que estão apertadas do que as que estão folgadas. E a gente fica guardando naquela ilusão de que quando eu emagrecer, eu vou usar. Ok, algumas funcionam e se você realmente é comprometido, ok, você pode guardar. Mas realmente você, antes de ver isso, você pergunta assim, se você realmente ama aquela pessoa, se você não ama mais, se você vai usar realmente, porque às vezes você nem ama muito aquela peça, só tá ali realmente lhe acumulando, lhe dando mais trabalho, porque roupa guardada, mesmo guardada de tempos em tempos, você tem que dar uma atenção, você tem que lavar, porque elas ficam úmidas, ficam mofadas, então é importante toda essa análise. Então, se possível, antes de tudo, de você realmente começar a organizar, faça uma vistoria daquele canto que você vai organizar, e determine quem você gosta e quem você não gosta. Quem você não gosta, mesmo que esteja lhe servindo, é muito pouco provável que você use. Então, por que você tem? Aí, nas coisas da gente, tem muita coisa que tá rasgada, que tá descosturada, que tá faltando um botão. Essas coisas também você não vai usar. Então, essas coisas, elas têm que ir para conserto ou para doação. Então, retire. Que às vezes, eu não tenho espaço. Tem. Todos nós também temos espaço, porque a gente tem
tem como ampliar nossos espaços. O espaço que você já tem, você tem como fazer ele ter mais espaço, desde que você se comprometa a aprender novas formas de dobras, de armazenamento, ter ideias. Por exemplo, fazer uso de caixinhas organizadoras, que elas facilitam muito, triplicam o nosso espaço. Ah, mas eu não posso investir, não tenho dinheiro, não posso gastar. Não tem problema. Todo mundo tem um monte de caixinha aí de presente, de papelão, de sapato. Tem tantas ideias, gente. Tem muita coisa que você pode estar aprimorando com o que você tem. Não necessariamente você precisa gastar. Você pode fabricar os seus espaços, os seus objetos facilitadores com coisas que você tem em casa. Ou muitas vezes até só nas novas dobras, e você tendo essa consciência do que realmente é para ficar e o que é para ir embora, você já desafoga e já cria muito mais espaço. É impressionante, gente. É certeza de que você vai ver que você nem sempre precisa se desapegar de tudo e você vai ter espaço para guardar suas coisas. Porque uma outra coisa também em relação a gente organizar e, por exemplo, contratar um profissional da organização é que muita gente, mas a personal organizer, se você não tiver cuidado, ela joga até a gente fora. E não é essa a verdade. A gente fala muito em descarte, mas, por exemplo, eu sou artesã e toda artesã transforma lixo em luxo. E eu confesso pra vocês que várias vezes eu já fiz meu esposo parar o carro pra eu ir no lixo pegar uma garrafa. Literalmente lixo. Passei e vi uma sacola de lixo com uma garrafa lá muito linda de um espumante. Eu disse, eu quero essa garrafa porque eu quero fazer uma arte com ela. E me saí do carro e tirei a garrafa do lixo. E aí, já viu, né, gente? Se você é artesão, você tem um monte de coisa, um monte de lata, de caixa, de tudo que é coisa. E elas tumultuam. Mas para que você tenha uma organização, você vai ter que criar métodos e sistema para aquelas coisas todas. Então, eu tenho minhas coisas e não me desfaço de tudo não. Só que eu estipulei algumas metas para mim mesmo. Eu idealizo alguma coisa, se eu não fizer num X tempo, eu pego aquelas coisas e dou para uma outra artesã que eu conheço. Porque eu sei como é importante pra gente que é artesão algumas coisas. Às vezes é difícil a gente encontrar. Então eu vou e dou para uma pessoa para ela fazer arte com aquilo lá. É simples, gente. É bem simples. É só você ter o método de cada coisa que você pode encaixar tudo na sua vida. E aí você vai só em você se planejar. Você já vê que sua mente já parece que começa a oxigenar melhor. As ideias começam a surgir. Isso não é um dom. É uma capacidade que todos nós temos, desde que nós treinemos a nossa mente. Que a gente queira desenvolver, queira virar essa chave para você enxergar isso. Então, olha lá, se possível, se você tiver tempo e gostar, você pode inclusive escrever o que você tem, o que você não tem, mas é importante que você realmente perceba. E se não usa, se não está lhe servindo, não faz sentido você ter. Se você tem uma determinada calça, um determinado shorts, que já faz um ano que você nunca usou, qual que é a probabilidade de você usar ele? Então analise, se pergunte. Isso não é uma decisão que eu tenho que tomar. É uma decisão que você tem que tomar. Mas também se você achar que não, eu não usei nesse ano, mas eu vou usar sim. Tá tudo certo. Vamos arranjar a forma perfeita de guardar esse objeto, essa roupa, que não atrapalhe no que você realmente está usando no dia a dia. Porque também às vezes acontece de você não usar certas peças que você tem, porque tem outras que você não usa nunca e elas estão tomando o espaço de coisas que eram para estar mais à vista. Então a gente tem que aprender a fazer essa separação nas nossas coisas. O que é que está na estação, o que você está usando. No caso, Mossoró é uma cidade muito quente, a gente praticamente não tem roupa de inverno. Mas por aí tem muitas cidades que são frias e que você realmente usa as roupas de inverno, usa as roupas de verão.
Se você tá num período de inverno, não tem para que suas roupas de verão tá misturada com as de inverno. Então, essas de verão, elas têm que estar no alto, tem que estar guardada em outro lugar e tem que ficar à vista, principalmente na área nobre, que é essa área aqui dos olhos, né, que tá sempre aqui nessa direção, tem que estar sempre o que você tá usando no momento. E quando chegar a outra estação, aí você organiza tudo que era de inverno, por exemplo, passa para cima, e tudo que é de verão vem para sua área nobre, para que você use isso com mais frequência. Não tem por que estar misturado, por exemplo, no seu varão, há roupas que você está vestindo sempre com outros que você não está vestindo sempre, uns casacos pesados e tal, de lã. Se você não está usando eles, o ideal é que você guarde eles em saquinhos, de preferência de TNT para respirar, na parte mais alta, e deixe espaço para o que você está usando no dia a dia. Nós temos uma mania terrível de abrir o guarda-roupa está abarrotado e você dizer não tenho roupa. Tem. Você tem tanta roupa que você nem consegue enxergar o que você tem. A máxima do menos é mais aqui cabe perfeitamente, porque é exatamente isso. A gente tem tanta coisa que acaba não tendo nada. Você não consegue enxergar looks, você não consegue enxergar combinações que fiquem boas de tanta coisa que você tem. Então, a partir do momento que você aprende a fazer essa seleção, a setorizar, você consegue enxergar melhor e você se veste melhor, ganha mais tempo, faz economia e sua vida se transforma. E aí a outra coisa, né, que eu falei também lá no início do vídeo, é que a gente tem que deixar essas coisas fácil para todo mundo, porque quando você mora numa casa que mora outras pessoas, vez ou outra você vai precisar da colaboração e ajuda dessas outras pessoas. Então elas têm que saber encontrar as coisas. Então, como é que elas vão saber encontrar essas coisas? Se todos falarem a mesma língua, se toda vida que você mudou uma coisa de lugar, que ajustes eles são feitos sempre. Quando você ajustou, você explicou. Aqui em casa, nossas toalhas de banho, a gente já passou aqui por um processo de umas 1000 dobras, de uns 1000 jeitos diferentes de se armazenar e se guardar, para que aproveite profundidade, altura, essa coisa toda. Então, a cada momento que eu crio uma forma nova de dobrar e de guardar, às vezes eu crio sozinha, mas a partir do momento que eu crio, que eu vou implantar, eu chamo minha tropa, minha equipe, digo, gente, olha, a partir de agora nós vamos dobrar essas toalhas nesse formato, porque esse formato vai ser melhor, a gente vai aproveitar mais o espaço, e vou lá, explico para eles, mostro para eles e pergunto também o que eles acham, porque outra coisa também que a gente precisa para que essa organização realmente ela aconteça é ouvir. A gente tem que saber perguntar e tem que saber ouvir, que às vezes a gente não pergunta, a gente já chega impondo. Então a gente tem que saber perguntar e tem que saber ouvir para que todo mundo se relacione bem, para que tudo funcione, para que todos entendam. Toda vida que você fizer um ajuste, esse ajuste tem que ser explicado por que você fez e tem que ser perguntado o que as outras pessoas acham, porque também vai acontecer de você fazer um ajuste, esse ajuste ficar bom para você, mas não ficar bom para o resto das pessoas. Que, por exemplo, quem tem criança e que as crianças são parceiras e colaboram, tem às vezes a questão da altura. Às vezes você, mãe, tá lá na cozinha, por exemplo, organizando alguma coisa e vê algumas coisas, principalmente de potes, que você acha que iam ficar melhor aqui ou ali, e esquece de perguntar para quem vai te ajudar a lhe auxiliar se para ele ficou bom e às vezes não ficou bom. E aí você tem que trazer para a realidade, pensar e criar realmente o caminho que fique bom para todo mundo. Não faça sozinha, faça com, não faça para, faça com. São segredinhos básicos que super funcionam na organização. Se você é uma dessas curiosas e que estão tentadas a entrar neste mundo da organização, atenção para essas palavrinhas de ordem. Fazer com
e perguntar e aprender a ouvir e aprender também a perguntar. Essas coisas são fundamentais para que a sua organização ela permaneça. Porque acontecer, ela acontece. Agora, para ela permanecer, você tem que aprender a fazer uso dessas palavrinhas mágicas. Essas palavrinhas mágicas são exatamente o que faz sua organização realmente ter sucesso e ser eterna, ser perpétua. Já pensou? Organização para sempre é tudo de bom e é tudo que toda dona de casa quer, não é não? A gente tirar da gente esse fardo, esse cansaço, sempre sobra muito pra gente, é sempre a gente que tem que fazer por nós e por todos, mas justamente porque a gente faz pelo outro, a gente não faz com o outro. Aprendam a fazer com o outro, que assim sua vida vai ficar mais leve, você vai estar dando um bem impagável para sua família e todos vão ser felizes para sempre, eu espero. Então, pessoas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Por favor, deixem seus comentários. Eu amo quando vocês colocam aí alguma dúvida para que a gente vá aprendendo, vá discutindo, vá criando temas novos e vá aprendendo cada vez mais a desbravar aí esse mundo enigmático aí da organização. Se não está inscrito no meu canal, aproveita, se inscreve, assina, aliás, acessa o sininho para ficar sabendo de todas as notificações, compartilha aí com as suas amigas e deixa aí, ó, sempre coraçãozinho ou joinha para mim. Beijo bem grande, tchau, tchau, fiquem todos com Deus.